Olá, que alegria ter você aqui com a gente. Casa em Cena, o olhar sobre a cidade, é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio do edital 34/2021, Seja o Céu Codec, segunda edição Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo gravadas. Eixo 2, apresentações artísticas, categoria B, lives transmitidas ao vivo ou com apresentações gravadas e comentadas. Entre, fique à vontade, porque essa casa também é sua. Olá, vem comigo conhecer o projeto Casa em Cena, que nasce da necessidade de compartilhar experiências com artistas, promover diálogos sobre a criação artística de cada um, trazendo você, que é o nosso público, para mais perto desse processo tão gostoso que é o fazer artístico nas mais diversas linguagens. Casa em Cena, o olhar sobre a cidade, te convida para conhecer uma capital amazônica plural. Casa de um povo acolhedor e que tem no sorriso um abraço, um desejo de boas-vindas. Olha, para o nosso bate-papo de hoje, vamos receber a moça do Bonfim. Ela que tem na pele a resistência da negritude, a firmeza do concreto de São Paulo, a Bonfim das guias, dos protetores, dos raios, espadas e água de rio, a rondoniana das letras, das lentes, das notas musicais, uma voz potente de protesto, do mergulho em uma Amazônia negra. Chega mais, Marcela Bonfim. Bem-vinda, Marcela. Tudo bem? Obrigada. Axé. Cara, é uma honra dividir esse espaço com você e ainda trazendo imagens suas também aqui no nosso cenário. Muito obrigado pela generosidade, viu? Não, a generosidade que eu falo é da terra, né? Eu encontrei isso aqui quando eu cheguei. Olha que esse papo aqui, eu tô curioso. Te acompanho desde muito tempo. Admiro muito o teu olhar, eu acho que você dialoga muito com esse projeto, né? Olhar para a cidade, lançar um olhar afetuoso, isso tem muito a ver com a tua trajetória. Mas antes da gente chegar na Marcela, que traz esse olhar na fotografia também, né? É multiartista, você é cantora, poeta, fotógrafa, economista, e não necessariamente nessa mesma ordem aqui, mas tudo certo. A sua história não começa aqui em Rondônia, ela começa no interior de São Paulo? Sim, há 12 anos atrás. Eu cheguei aqui em busca do primeiro emprego como economista, né? Me formei em economia em 2008. Em 2009 passei o ano todo procurando emprego em São Paulo. E ali eu comecei a entender algumas questões sobre pele, né? Sobre imagem. Mas não eram conscientes. Eram simplesmente sensações. Sabe, coisas desorganizadas, sem nenhum quase sentido. Até mesmo porque quando a gente nasce, mesmo sendo negro, a gente apreende as coisas, né, que existe dentro do campo de uma branquitude, né? Então, assim, eu fui uma negra embranquecida até os 27 anos, né? São Paulo, com tantas luzes, não deu conta de me explicar sobre, né, aquilo que batia na minha pele, né? Ou seja, o olhar. Então, quando eu chego aqui em Rondônia, eu chego aqui completamente frustrada, né? Eu me formei na PUC e ali me deram um guia, né? Terminou a faculdade, o sucesso, né? Um diploma de sucesso, que não funcionou comigo, com a minha imagem, né? Então, eu chego aqui nesse 8/9 de fevereiro de 2010 para buscar esse primeiro emprego. Eu vim trabalhar na financeira de um pai de uma amiga. E aí eu encontro uma cidade, né, totalmente diferente de um imaginário, né? A princípio, quando ela me falou que era Rondônia, eu falei, meu Deus, o que é Rondônia, né? Ali eu não percebi a pobreza, né, do meu imaginário, eu não percebi. Eu cheguei aqui reproduzindo, inclusive, esse imaginário pobre, né? É outra relação de pobreza e riqueza, né, que a gente tem do lado de fora da Amazônia, né? Então, quando eu começo a querer me relacionar
né, a conhecer a cidade, eu começo a partir também dos movimentos, né, que a própria cidade produzia. Eu cheguei aqui, eu logo procurei a universidade, quando eu vi eu já estava estudando filosofia na Uni. Ali eu descobri uma universidade diferente daquilo que eu encontrava em São Paulo, né? Uma universidade pública, você tem diversidade em São Paulo, mas aqui você tem um povo da beira ali dentro. Eu encontrei pessoas mais velhas estudando, tendo esse acesso. Eu encontrei uma universidade que me trouxe tantos insights sobre a minha própria vivência como universitária em São Paulo, né? Eu achava algumas, né, aquela relação da riqueza e pobreza, né? Eu achava que ali existia riqueza. E quando eu chego aqui, eu começo a ver que a riqueza é outra forma, né? Os nossos diálogos em sala de aula, né? E tudo aquilo foi me trazendo, olha, essa cidade tem uma coisa diferente, né? E quando eu comecei a circular, né, com esses novos amigos, o primeiro amigo, assim, muito grande é o Thalisson, né? Era um maranhense. E o Thalisson me falava muito do Maranhão, né? Eu falava, como que ele está falando do Maranhão aqui, né? E eu não entendia essa geografia, eu não entendia essa política, como ela era construída, né? E como tudo isso é visual. E como a cidade foi se apresentando para mim no tacacá, ela foi se apresentando para mim no pirarucu, né? Os peixes foram surgindo. Eu nasci numa cidade que tem nome de peixe, Jaú, né? E não entendia muito, né? Eu não tinha essa relação, na verdade. Então foi preciso você vir para a Amazônia para você se identificar, para que você visse a cidade espelhando a tua imagem, e não necessariamente o lugar que você nasceu. Uma outra água, um outro momento, um outro peixe. Isso. É muito diferente, é muito doido isso, né? Porque a minha avó sempre conversava comigo e me trazia muitos ensinamentos, né? Aqui esses ensinamentos passaram a valer ouro. Eu vim para uma terra de ouro, né? Hoje a gente só ouvia falar sobre isso, sobre essa relação tão perversa, né? E lá fora se acha normal, né? Vai se acostumando, lá tem ouro. Não, lá tem gente, lá tem identidade. Eu cheguei aqui, eu já encontrei uma cidade completamente efervescente no campo cultural. Naquela época o mercado cultural estava abrindo, naquela época eu já estava circulando de bicicleta, naquela época eu já estava começando a ser identificada como barbadiana, né? Johnson, né? Shockness, Maloney. Mas eu falei, quem é essa, né? Mas que é isso, né? E um dia eu conversei, né? Conversando com a Margot, que foi uma também das primeiras amizades que eu tive, né? E ela falava, são as famílias tradicionais negras aqui, Marcela. Famílias tradicionais para mim foi uma pancada, né? Foi uma pancada porque eu falei, tá, mas eles são importantes? São. Ela começou a contar da forma dela o que era essa imagem, né? E eu comecei a procurar, assim, né? Eu falei, olha, não conheço ninguém. E na época ela estava pintando os últimos quadros de uma exposição que ela abriria naquele ano, chamada Red Margot. E ela falou, tá aí, eu vou te pintar. Aí eu falei, para com isso. Não, eu vou te pintar. Você tem todo jeito de uma barbadiana. Se estão falando que você é uma barbadiana, se estão te identificando, você tem todo jeito. E realmente, só precisa levantar o pescoço aí, porque um barbadiano nunca vai cair, não cai o pescoço. E foi nessa que ela me pintou, né, com um pescoço longo, né, que eu falei, caraca, né. Para mim foi um chá de estímulo, muito concreto, né. Hoje eu tenho essa imagem na minha casa e ela me serviu por muitos anos como uma inspiração de que aquela imagem que eu tinha problemas em São Paulo, que eu não conhecia, eu estava começando de novo, mas a conhecer sobre um outro prisma. Então, em São Paulo, por exemplo, dentro da PUC eu não tinha cara de economista, né? Eu não teria cara de filósofo, eu teria cara de qualquer outra coisa, né? Então, mas aqui me deram uma cara de barbadiana, né? Me deram uma forma de barbadiana. Então, dali, eu começo a pensar, né? Poxa vida, essa minha cabeça ela é diferente de uma realidade, né? Então, dali eu começo a perder uma ideia e a perceber um lugar. Começo a dar espaço a essas imagens, até conhecer os primeiros barbadianos, né? Norman Johnson, né? E Jesuá Johnson, tocando no mercado, né? Eu saí da Unir, a gente estava saindo numa sexta-feira, e quando eu cheguei, eu falei, nossa,
eles tocaram Chico aquela noite, né? E eu falei, nossa, mas que arraso, né? E aí ele se apresentou e falou, Marcela, cheguei aqui na cidade há pouco tempo. Aí ele falou, eu sou o Bubu Johnson. Eu falei, caraca, meu parente, nessa que eu sou. Foi um impulso, né? Aí ele olhou pra cara do Júnior e falou, Júnior? Ah, gente, na hora que eu virei, falei, ai meu Deus, né? Eu falei, não, gente, explicar, né? Aí eu falei, olha, as pessoas falam que eu sou, né? Perguntam se eu sou Johnson. Então, são vocês, né? Vocês somos. Aí eles começaram a dar moral para mim, a conversar comigo. Aí chegou a Naranda, que é uma pessoa muito fundamental para o meu processo de entender a cidade. É uma jornalista, uma grande jornalista daqui. E aí a gente começa a conversar e o Júnior falou assim, tem que levar ela lá para casa. Tem que levar, ela tem que conhecer a joia. A joia, infelizmente, eu não consegui conhecer. Eu acho que eu demorei muito para ir, que na época eu ficava, meu Deus, mas será que eu vou? Aí um dia eu peguei o telefone, liguei, venha, fui. E dali, naquele quintal, né, que estavam todos eles reunidos, uma grande roda, o samba comendo solto, eu comecei a olhar e entre o samba tinha uma história, eles queriam contar, eles apresentaram a família para mim. Marcela, eu sinto que você se sentiu abraçada no movimento, eu acho que da cidade te mostrar uma resistência de afirmação dessa multiplicidade cultural que a própria cidade é. E aí você teve esse privilégio de poder acessar essas famílias, são pessoas generosas que abriram o espaço e te receberam com muito carinho. E eu fico imaginando aqui, ouvindo você contar, como se houvesse certa resistência, porque você não acessava Rondônia antes de vir para Rondônia. Você não acessava o que é a Amazônia, você não acessava o que é a região norte, e não é algo seu. É algo de um Brasil que não conhece o Brasil. E de uma maneira tão generosa, tão bonita, você acaba se derramando dentro dessa cidade, né? Como que você consegue observar isso e transformar isso em arte? É uma coisa que começou desde pequena. Eu, por exemplo, tive muita resistência à igreja, né? Demorei para... Eu não entendia. Eu fiz tudo o que minha avó queria, porque batizar, eu era pequena, mas crismar, fazer... Então, assim, eu tinha resistência. Quando eu rezava, eu começava a pensar nas palavras, eu falava, gente, não... Então eu criava umas musiquinhas, né? Quando digo, ai Senhor, eu não quis lamentação. Quando eu digo, ai Senhor, eu não quis lamentação. É um pouco de tristeza misturada com canção. É um pouco de tristeza misturada com canção. E aí eu fazia isso aí para substituir algumas orações, né? Que eu tinha dificuldade, que eu falava, não adianta, eu tô rezando, tô sendo, sabe, eu não tô rezando certo, né? Então, assim, eu tinha umas coisinhas que eu não percebia que isso aí poderia ser uma coisa bacana. Uma coisa que eu poderia trazer uma mensagem, né? Eu acreditava que aquilo era para mim, para resolver um probleminha, né? Eu fui uma criança que cresceu com muita raiva, né? Eu tive muitos problemas em relação à minha imagem, até ocultar esse processo. Eu ocultei, eu embranqueci, eu acabei fazendo jogo para me incluir socialmente. E quando eu chego aqui e vejo que existe o padrão é diferente, é completamente desencaixado sabe? Aqui a gente se vive. Não estou falando que não existe essas questões raciais, mas eu estou falando que eu encontrei uma cidade muito mais aberta à minha imagem. Quando eu começo eu compro a primeira câmera, né? O Ronaldo Nina, um grande artista, eu estava dando aula na Unir, né? Em Guajará-Mirim, e um dia eu encontrei o Nina almoçando lá em Guajará. Aí eu falei, Nina, eu quero comprar uma câmera fotográfica. Me fala uma câmera baratinha, mas assim, básica. Minha filha, é T3i, Canon. E aí eu fui fazer essas imagens, né? Quando eu volto para os Johnsons, eu já estava lá. E quando eu começo a fotografar, a clicar, eu começo a perceber que essa câmera começou a chamar a atenção da cidade. Porque eu já era uma menina andando com a bicicleta e com uma câmera. E naquela época eu não tinha muita noção de perigo, assim. Eu não sentia violência, né? Eu acho que em 12 anos as coisas ficaram mais difíceis também para cá, né? Essa abertura da Amazônia e tudo mais. Então, assim, as pessoas começaram a me chamar.
olha a menina Ei, até um velório, né, de uma pessoa muito importante aqui, que é o mestre Nelson, do Karatê, né, de uma arte marcial lá. Na época eu queria conhecê-lo, porque, né, um homem negro, sensei, que tinha uma comunidade bonita para cá. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha falecido e um dia eu estava com um amigo, eu estava com a câmera, ele falou, Marcela, estão precisando de fotógrafo, porque a cerimônia foi maravilhosa. Aí eu falei, meu Deus, vamos, fui. Tô com a câmera, né? Daí começou, tem um aniversário, tem não sei o quê. E eu comecei a perceber que eu comecei a permear. E a maioria dos retratos eram negros. Que eu falei, gente... E sem muito entender, eu comecei a ver que falar, nossa, mas sai a mesma coisa que está ali. Aí eu olhava e falava, nossa, mas como essa pessoa é bonita. Eu comecei a analisar as fotos, né? Nossa, mas como ela... E comecei a perceber aspectos de beleza, assim, né? Eu tinha dificuldade. Eu sou uma negra que tem um histórico que apreendeu, né, o padrão. Né, e colocou a minha imagem como um antipadrão e escondeu isso, né? Então, assim, da imagem, eu comecei a ver uma potência, né? Ali nos Johnson, tocando aquelas músicas e vendo as composições acontecerem na cidade, né? Tantos artistas ali no mercado se apresentaram. E como, né, eles cantavam a cidade, Ernesto Melo, né, o Silvio Santos. E como era bonito ver a cidade se manifestando. Samba carioca aqui dentro, asfaltão, né? Fui pro asfaltão, fiquei doida. Eu falei, caraca, cabeça de peixe. Ali começa a me ver, sabe, coisas assim que eu não pensava existir. Eu era uma pessoa muito racional, né? Eu acho que o Rio me trouxe... Eu comecei a ficar um pouco mais sensível. Eu não conseguia explicar, mas eu começava a buscar um sentido. Porque antes não, para mim era isso. E aqui eu comecei a falar, não, entre isso e isso existe muita coisa. É a mesma coisa entre ideia e lugar. Existem tantas Amazônias, né? Tantas Porto Velhos, né? Então, assim, eu começo a desenvolver dentro de mim uma narrativa da cidade. Mas tentando falar, poxa vida, Mocambo, as pessoas, né? O Gugu falava do Mocambo, ali dentro se falava muito sobre essa efervescência do que, né? Luiz Brito, a Tábua do Cacique. Então, eu só começo, né? Rita Queiroz, né? Conheci Rita. Eu falei, caraca, eu posso. Ali eu começo a pegar antigas coisinhas minhas e trazer para perto de mim, né? E quando eu abro o Amazônia Negra em 2016, que foi no Espaço Cujuba, no Cujuba, quando eu chego, né, pela primeira vez o Dom Lauro já abriu o lugar para mim poder abrir a cabeça para a Amazônia Negra, que eu já estava andando. Eu comecei a fazer exercícios, mas como é que chama essas imagens? A Amazônia Negra já chamou natureza desapercebida, né? Já se chamou tanta negritucidades, né? Que eu falo, gente, mas o negro não é uma coisa só. Né? Porto Velho tem tanto. Desde Zezinho Maranhão, eu fui da beira renascer. Zezinho Maranhão foi uma virada assim também que eu falei que todo mundo busca um lugar, né? Eu estava que nem uma caixeira viajante. Eu falei, eu estou aqui, mas o primeiro ano foi assim, ó, muita raiva. Eu não entendi a terra, não entendi o tempo, briguei muito. O segundo ano já foi mais assim, conseguiu mudar de emprego, fui para o governo, aí consegui o famigerado emprego, né? Salário. Mas não vinha paz interior e aquilo começou, isso aqui começou a denunciar mais ainda dentro do espaço institucional, né? Eu comecei a sentir, falei, nossa, eu sou negra mesmo. E fazendo fotografia, entre aspas, né? Sacando essas imagens, mas não sabendo o que fazer com elas. Dentro do governo eu sofri uma violência grandona, assim, um menino chegou e brigando com outro cara dentro da sala e falou que não fazia serviço de preto. E eu era a única menina negra que estava ali, e eu levantei, falei, o que você está falando, cara? Eu entrei na história. Como assim? Eu falei, pô, como é assim, cara? E assim, na hora que eu questionei,
ele simplesmente começou a rir, todo mundo começou a rir, falando, não, Marcelo, isso é um ditado popular, para que eu pudesse tirar o que estava dentro de mim, porque eu fiquei com muita raiva. E ali eu comecei a querer falar sobre isso, né? E as músicas começaram a chegar a partir dessas imagens, né? Eu falo que na cidade eu conheci Sônia Maria, né? Que foi uma das primeiras composições assim. Sônia Maria morou aqui ela faleceu com 55 anos, né? De Pato de Minas, chegou aqui nesses fluxos econômicos que escondem pessoas, né? A gente fala de ciclo borracha, mas cadê as identidades, né? Cadê o povo? Né? Os livros de história que dizem sobre Rondônia são muito né, estratégicos. Né? Então, assim, Sônia para mim foi muito doido, porque eu conheci ela na frente do Banco do Brasil, né? E como foi doido conhecer Sônia, ela se apresentou para mim como Sônia Maria, né? E vendia planta na época. E ali eu peguei uma amizade com ela que começou a fluir de uma forma tão interessante, porque a Sônia, as pessoas chamavam ela de de um apelido, que eu não vou nem reproduzir, porque isso precisa ser esquecido, ela precisa ser lembrada como Sônia Maria. E Sônia Maria, ela foi uma pessoa muito fundamental, ela me ensinou também a fazer fotografia, como Isaías ensinou o Serjão, né? O que você vai fazer com a minha foto? Porque na época eu estava assim, né? Metralhando, né? E um dia, quando eu fui questionada sobre isso, até por ela, o que você vai fazer com as fotos? E aquilo estava muito assim, né? O que eu vou fazer com isso? Eu comecei me veio umas palavras na cabeça, assim, né? Saindo de uma porta de um banco, fui surpreendida de mim. Saindo de uma porta de um banco, fui surpreendida de mim. Era um negro, 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 uma negra. Era um negro, 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 uma negra que olhou pra mim, oi meu Deus. Uma negra que disse pra mim, ali era eu. Eu me vi no espelho. E é importante, eu acho, que esse tipo de diálogo, sabe, para a gente compreender como que é a construção a partir da desconstrução da própria identidade, né? Você tem uma virada de chave muito grande e eu queria trazer essa força, especialmente a força da mulher negra, para uma citação que Djamila faz sobre você, e ela faz um paralelo muito interessante. A Conceição Evaristo diz que as vozes das mulheres negras estilhaçam a máscara do silêncio. E a Djamila faz uma afirmação dizendo que é exatamente o que você faz com o teu trabalho, né? Que vem todo esse processo de dor e de acolhimento próprio, né? Como que te atravessa uma ligação entre Conceição Evaristo, apontada por Djamila, sabe? E eu falo disso não com um lugar de um olhar deslumbrado, não é isso, mas é entender que essa luta, ela está lá, ela está aqui, ela está em você, ela está na Sônia, sabe? Como que isso é para você, reconfigurar essa potência? A questão é que eu falo que enquanto não libertarem todos, nenhum vão estar. Todo mundo vai estar preso, né? Então, assim, olhar a Sônia Maria é olhar a minha fragilidade. As linhas são muito tênues, né? Eu estive dentro do presídio, tanto feminino quanto masculino, e vi que a cor que está ali é a minha cor. E se eu for no supermercado, eu vou estar sendo ali olhada e você percebe? Então, existe um olhar policial para a minha cor que faz de mim um ser coletivo por natureza. Né? Então, criar reflexos é uma estratégia e refletir sobre esses reflexos é a minha forma de sobreviver. Até mesmo para desmistificar os códigos que estão sobre mim. São muitas camadas, é todo dia tirando uma. Você está dando palestra para um lado, você está aonde, você está onde? Mas se eu for ali comprar um negócio, eu continuo sendo um corpo negro,
A informação que a Marcela, vai chegar muito depois, entendeu? Primeiro vem era um negro, é isso, né? Aqui eu conheci pessoas que vêm militando há muito tempo, Ana Maria Ramos, né? Que tem uma história muito forte. Uma parte da história dela hoje mora na rua, né? A filha dela. E como isso é dolorido para uma mãe, né? Porque é um corpo frágil que está ali. É uma cor frágil. É uma cor que toda hora ela é visada. Então, sabe? São tantas resistências. Bailarina da praça. Bailarina. A bailarina, gente, é um artista que eu não entendo essa relação de valor com o campo das artes. A bailarina é uma das grandes artistas que... Qual é a situação? O que a gente precisa para... A minha avó falava, a gente precisa fazer 10 vezes melhor, Marcela. E é exaustivo isso, né? Eu tô aqui, ó. Vamos fazer foto, vamos cantar, fazer poesia, vamos escrever. É tudo muito numa linha de tentar alcançar uma pedagogia do entendimento visual. A música hoje me ajuda a falar sobre essas imagens, porque a imagem, ela é um campo multi. Eu tenho trabalhado sobre o conceito da imagem vital, que é... Marcela, mas a fotografia é o que para você? Ela, para mim, ou ela é letal, ou ela é vital. Ela é mais letal, né? Mas eu preciso que ela seja vital. Eu preciso de uma qualidade de vida no campo da imagem, para viver o meu todo. Então, é muita relação de dependência com a imagem. Essa cidade é um espaço tão poderoso, né? Que ela me ajuda a construir um pensamento econômico visual. Hoje eu trabalho um plano chamado economia visual, onde eu penso a imagem sobre o prisma que tem que ser pensado. Eu sou um mercado. Eu sou um mercado que não vale nada. Eu já fui em exposição minha que não acreditava que eu era a fotógrafa, né? Me chamaram de mal educada ainda porque meu quadro podia tocar, a pessoa não sabia, eu toquei. Eu faço sempre esse teste, chegar a tocar a madeira. E o senhor chegou para mim e falou, pelo visto a senhora nunca foi a muitas exposições. Eu falei, não fui não, só veio na minha mesmo. Sou meio bruta. Ele falou, a senhora é a Marcela? Eu falei, sim, prazer. E o senhor? Aí ele falou, mas eu falei, custa perguntar. A carne mais barata do mercado é a carne negra, né, Marcela? Ainda, precisamos trabalhar sobre isso. Eu acredito que essa cidade me ajuda a pensar sobre isso. E o teu trabalho traz esse olhar, né, Marcela? Ajuda a cidade a pensar na cidade, acolhendo essas pessoas. Na verdade, também. Esse processo traz a cidade. Eu me sinto mais uma comunicadora, hoje mais economista do que antes, inclusive, né? Organizar as imagens, né? Eu acho que é um trabalho muito fundamental. O Espaço Cujuba, que eu estava dizendo, é um espaço que eu organizei essa imagem com som e com a poesia. Eu aprendi muito com o Dom Lauro. Dom Lauro faz isso de uma forma muito tranquila. E nas nossas conversas ele falava, a arte, se ela for uma coisa difícil, porque é um plano que no entendimento dele foi feito para libertar. O difícil já passou depois da arte, né? Porque quando a gente está no sistema de horas, de compromissos, de atraso, como eu vivi em São Paulo, você não tem tempo de... É a sobrevivência, meu irmão. Eu precisava comer, eu ganhava uma bolsa de um lado, eu ganhava outra bolsa de outro. Então, eu acordava 4h30 da manhã, dormia 1h30, eu enchia a cara, achava que aquilo fosse me tirar, né? Talvez para mim aquilo fosse o aspecto mais artístico da minha vida. Ir para o boteco, tocar o baldinho, tomar uma e aliviar aquela tensão para amanhã acordar de novo 4h30. E aqui não. A relação de tempo, né? A gente aprendeu muito isso no Cujuba, como o tempo ele pode ser essa conexão com esses processos, né? Que no final das contas, a imagem é muito música, a música é muito imagem, né? As letras são visualidades, que são músicas, que são imagens. E que são poesias. No final das contas, eu fico no meio, às vezes você fica meio doido, sabe, querido? Eu falo que tudo isso vem de um limite também. Eu sou uma pessoa que hoje eu posso falar que aqui em Rondônia, eu acho que estar dentro de um lugar de água, ainda mais morando ali na beira do Madeira,
me trouxe uma coisa que eu também nunca imaginei, né? Tudo isso que eu estou te contando, eu nunca imaginei, querido. Você está percebendo? Então, assim, é muito forte. Eu falo que Rondônia, Porto Velho, é cabeça de peixe, né? Cabeça de peixe porque aqui foi o lugar onde a cabeça começou a funcionar e dali eu percebi que o meu corpo começou a funcionar. Eu mudei. O meu corpo mudou a partir do momento que a minha cabeça mudou. Eu acho que aqui foi o lugar onde eu consegui encaixar o meu corpo à minha cabeça, sabe? É você trabalhar de uma forma integral, sabe? E é pensar exatamente nessas formas. Aqui é um lugar onde eu penso que eu cheguei aqui, tudo estava aqui. A Amazônia Negra, ela existe independente de mim. Ela é um fato concreto, né? Eu acredito que o diferencial foi a oportunidade de estar aqui e de entender as pessoas daqui, de perceber a potência daqui. Tudo isso é do espaço. As músicas, a visualidade, né? As histórias. Né? Afinal de contas, a gente está num lugar que é muito, sabe? É um lugar que é cabeça de peixe. Eu não tenho como explicar isso de forma concreta, sabe? Rico, mas a gente vai compreendendo. Se a gente quiser, a gente vai compreendendo esses espaços. Queria te agradecer, Marcela, mais uma vez, a tua generosidade, abrir o seu coração, contar um pouco da tua história. E é uma história pessoal, sua, que também é a nossa história, né? Falar de você, falar de uma mulher preta que se reconhece nesse espaço território, é falar da identidade de um povo, e isso não tem preço. Obrigado, viu? Axé. Essa Amazônia, ela é tudo aquilo, inclusive, que a gente não imagina. Muito obrigado mais uma vez. E olha, nosso papo de hoje fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, você pode mandar essa entrevista também para os amigos. Fica à vontade, siga a Marcela nas redes sociais. Também estou à disposição, viu? Esse projeto é fomentado a partir do edital da Lei número 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, por meio do edital número 34/2021, Seja o Céu Codec, segunda edição do Prêmio Mariciane. É o Prêmio de Produção Artístico-Cultural. A gente se vê. A cor da pele fere, a cor da pele tem o seu valor. A cor da pele fere, a cor da pele tem o seu valor. Sangue negro, via corrente, sangue mar, engaiolados, calados, sem direitos de cantar. Sangue negro, 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 via corrente, sangue mar, engaiolados, calados, sem direitos de cantar, sem direitos de cantar.